Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, pessoal! Nós vamos falar do Bartolomeu Lourenço de Gusmão. O Padre Voador. Ele nasceu em Santos, em São Paulo, em 1685, filho do cirurgião-mor Francisco Lourenço Rodrigues e Maria Álvares. Ele cursou as primeiras letras na capitania de São Vicente, no Colégio São Miguel. Em 1653, foi para a Bahia e ingressou no seminário de Belém, em Cachoeira. Ali ele criou seu primeiro invento, um aparelho para bombear a água. Na verdade, ele elevava a água de um brejo, que os padres colhiam essa água a balde, e para cima de um morro, 100 metros. Esse aparelho deveria ser uma bomba d'água, alguma coisa. Os registros se perderam. Não existe exatamente esses registros. Foram perdidos. Os padres adoraram, acharam o garoto genial, que aquilo ali foi espetacular. E o desenho que eu mostro aí é uma coisa assim meio Leonardo da Vinci. Ele nunca viu os desenhos de Da Vinci, porque esses desenhos só apareceram em 1912, ficaram perdidos durante muito tempo. Ele terminou o curso na Bahia e foi para Portugal se formar jesuíta em 1701. Ficou na casa do terceiro Marquês de Fontes, onde ele ganhou a confiança do Marquês. O Marquês achou o padre extremamente inteligente, um sábio, tanto que ele foi o tutor do filho do Marquês, o filho mais novo do Marquês. Ele voltou para o Brasil e em 1705 ele pediu a patente para a bomba d'água que ele tinha inventado antes, lá no convento dos padres na Bahia. Em 1707, o rei Dom João V expandiu a carta patente, a primeira carta patente das Américas. Portanto, ele foi o primeiro cientista das Américas, muito antes de Benjamin Franklin, que os americanos adoram dizer que tinha sido ele. De volta a Portugal, o padre pediu a patente para o rei de um instrumento de andar no ar. Hoje nós chamaríamos de balão, aerostato. Ele conseguiu a patente no dia 19 de abril de 1709. E ele tinha vendido peixe, que foi quase uma profecia, que esse instrumento de andar no ar, o balão, ele poderia mudar a humanidade, levando correspondência, fazendo turismo, sendo um aparelho militar de observação aérea. Até falava no transporte cambial, que eles podiam levar dinheiro, cartas de economia, de finanças, de um banco para outro, isso agilizando o contato entre os bancos na Europa, que antigamente isso demorava muito tempo. E ele fez as demonstrações para o rei e para a corte portuguesa. E ele ficou extremamente já famoso, antes mesmo do balão subir para os céus. E foi até uma carta enviada para o Papa, dizendo da sua incrível capacidade. Não foi ele que escreveu, foi um admirador dele, de criar aparelhos. Ele fez 7 demonstrações para o rei de Portugal e a corte. 6 delas não foram lá muito bem. Uma delas ele quase botou fogo no palácio do rei. O balão bateu nas cortinas do palácio e pegou fogo. Começou um pequeno incêndio. Mas tudo foi controlado. Na 7ª vez, a coisa deu certo. O balão subiu, ascendeu aos céus e desceu suavemente. Só que para a corte, eles olharam aquilo, acharam muito interessante, acharam muito legal, mas era um feito mais de mágica do que ciência. Foi visto assim como mágica. Isso levantou também a suspeita da Santa Inquisição. A Santa Inquisição começou a achar que aquela mágica tinha alguma coisa por trás. Para piorar, o nosso amigo, o Bartolomeu, frequentava a casa de cristão novo, dos cristãos novos, uma família de cristãos novos
que ele era muito amigo da família. Aí já começou a suspeita. E muita gente queria saber como era a tal máquina voadora, como aquilo funcionava. E tentaram convencer o filho do terceiro marquês, como ele era aluno do padre, a contar, fazer um desenho. Ele era muito bom desenhista. Então, esse desenho da chamada Passarola, que foi o menino que inventou esse nome, que nós vemos por aí, foi o garoto que fez para poder enganar os espiões que estavam querendo saber como que era esse projeto. Aí eu coloquei um desenho da Passarola, como nós conhecemos, essa visão que ficou na nossa cabeça, e um desenho que provavelmente seria o projeto real da Passarola, que é um balão meio de São João. Até nas descrições falam que era um balão triangular de papel. E assim foi. Bartolomeu estava bem na época, mas ele começou a receber perseguições da Inquisição. A Inquisição começou a encher o saco do Bartolomeu. E ele foi, por um período, ele foi para a Holanda, porque ele queria registrar uma patente de outra invenção, de uma bomba d'água para navios. Ele tinha criado uma bomba d'água que tirava o excesso de água dos porões de forma assim automática. Ele usava o balanço do navio para poder tirar as ondas. Então ele foi para a Holanda, os portos holandeses, para poder vender essa ideia, tirar a patente por lá. Só que lá ele também criou outra invenção, um forno solar de assar carne. Esse forno, ele dizia que teve ideia do raio da morte de Arquimedes. Então ele usou uma caixa de metal com lentes para poder assar carne. E também ele estudou os moinhos, como tornar os moinhos mais eficientes. Aí começou a faltar dinheiro, ele foi para Paris. Em Paris, ele começou a vender remédio nas ruas. E vendeu lá remédios, tipo o Mesmer, que era um alquimista famoso. Então isso já começou a pegar pesado com ele na Inquisição. A Inquisição viu o cara, amigo de judeu, fazia mágica, foi para a Holanda, uma terra onde os judeus não eram perseguidos, até acolhidos, e foi para Paris, uma cidade do pecado, vender poção mágica. Esse cara tem alguma coisa errada. Então começaram a perseguição contra Bartolomeu. Ele voltou para Portugal. Em Portugal, o rei trouxe ele de volta para a corte. Ele teve muito sucesso, foi laureado durante esse tempo todo. Ele foi convidado a escrever a primeira história eclesiástica de Portugal, que ele escreveu. Mas isso tudo não bastou. A Inquisição continuava perseguindo, dizendo que ele tinha se convertido ao judaísmo. Ele e o irmão, que eram parceirões, acabaram fugindo. Eles tentaram ir para a Inglaterra. Não deu certo, não conseguiram nenhum barco. Então foram a pé para a Espanha. Tentaram atravessar a fronteira e ir para pé para a Espanha. Só que o Bartolomeu começou a ficar doente. E esse último percurso ele fez montado num burrinho. Eles foram para Toledo, na Espanha. E lá ele pegou uma febre. E nessa febre ele acabou falecendo. E foi um final muito triste para Bartolomeu, um cientista, um dos homens mais inteligentes da época, que teve o azar de ter cruzado com a Santa Inquisição, que era tudo menos científica. E Bartolomeu ficou conhecido aqui entre nós como padre voador. Ele mesmo nunca voou, que foi o grande problema dele. Ele nunca conseguiu fazer uma máquina que coubesse uma pessoa e saísse voando, como os franceses que fizeram isso mais tarde, como os irmãos Montgolfier. E eles voaram lá em Paris e conseguiram convencer o rei. E o Bartolomeu de Gusmão, ele não conseguiu fazer isso, ele nunca conseguiu dinheiro.
e a ciência dele era vista mais como mágica. Ele foi mais ou menos esquecido no Brasil. Nós tivemos algumas histórias dele em quadrinho, livros para criança, mas nunca teve um filme, nunca teve nada além disso. E foi um triste fim para um grande cientista brasileiro e o primeiro cientista das Américas. Oi, pessoal. Gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.